Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pelo TV Justiça, em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. E qual é a estrutura do nosso programa? O bloco 1 é o bloco do tema do dia, onde hoje a gente vai analisar tudo que envolve os recursos trabalhistas. Você foi lá, entrou com a ação, perdeu. Dá para impugnar essa decisão do juiz? Dá para tentar reformar essa decisão do juiz? É o que a gente vai analisar em relação aos recursos trabalhistas. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde eu terei um grande prazer em responder as perguntas enviadas por vocês. E por fim, o bloco 3 é o bloco X da questão. Como que o tema do dia, em especial hoje em recursos trabalhistas, como que isto cai nas provas de exame de ordem e concursos públicos? Então segura um pouquinho, que já no próximo bloco a gente vai começar com o tema do dia, um tema muito interessante, tudo que envolve recursos trabalhistas. Até daqui a pouco. Olá pessoal, é isso aí. Chegamos no bloco 1, tema do dia, tudo que envolve recursos trabalhistas. Se você entrou com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, perdeu, teve uma sentença desfavorável, o que fazer, qual é a sistemática dos recursos trabalhistas? Bom, num primeiro momento, vale a pena a gente tentar visualizar qual é a ideia, quais são os fundamentos dos recursos trabalhistas. Bom, o grande objetivo de um recurso é a reforma ou a modificação de um julgado. Como assim a reforma ou a modificação de um julgado? Vejam bem, é natural, e um juiz do trabalho, ou um juiz estadual, um juiz federal, um juiz de direito, ele é um ser humano como outro qualquer. E é natural a gente ter falhas, a falibilidade humana. E esse seria um primeiro fundamento da existência dos recursos. Eu entro com a ação, eventualmente lhe proferir uma sentença, e a sentença tem um vício de forma ou um vício de conteúdo, eu tenho o direito de entrar com recurso, pleiteando que o tribunal reforme ou modifique aquela decisão. Um outro fundamento que justifique a existência de um recurso, além da falibilidade humana, é que é natural e é da natureza do ser humano a gente não concordar com não, a gente se insurgir com não. Então, sempre quando a gente tem uma decisão negativa, e isso é importante também para a nossa vida em geral, a gente, de um resultado negativo, a gente poder ter o direito de seguir em frente e reformar essa decisão, esse seria o segundo fundamento da existência de um recurso. E, por fim, o terceiro fundamento da existência de um recurso, em especial objeto aqui do nosso tema do dia, recurso trabalhista, é que quem vai julgar um recurso é um órgão colegiado. Vejam bem, a primeira decisão é uma decisão que a gente chama de monocrática. E esta decisão monocrática será reformada por um julgamento colegiado proferido por um tribunal. Tribunal com um relator, um revisor e um terceiro juiz naquela turma. Portanto, esses seriam os grandes fundamentos da existência de um recurso, partindo da premissa da ideia central de um recurso, que é a reforma ou a modificação do julgado. Muito bem, nós temos uma questão interessante que vale a pena a gente pontuar aqui, que é a seguinte. Imagine que venha uma lei processual, e hoje fala-se muito na efetividade do processo e no acesso à ordem jurídica justa. Ou seja, é público e notório a demora na entrega da prestação jurisdicional, e a gente tem aquela ideia, como resolver esse problema do volume de processos e entregar a prestação jurisdicional de uma forma mais rápida, mais célere. Se vier uma lei processual que limitar a existência de um recurso, ou até mesmo eliminar, não ter a previsão de nenhum recurso, surge uma indagação que já foi cobrada em provas, tanto de exame de ordem quanto de concursos públicos. Esta lei processual, que limita ou não prevê a existência de um recurso, ela será constitucional ou inconstitucional? A resposta dessa indagação é a seguinte:
Se essa lei não trouxer a previsão de um recurso, essa lei será constitucional. Por que a lei será constitucional? Porque esse princípio, famoso princípio do duplo grau de jurisdição, não está previsto expressamente na Constituição em todos os seus artigos. Decorre do que a gente chama de uma interpretação sistemática. Interpretação sistemática e até mesmo teleológica. E o que é isso? É a análise das leis inseridas em um sistema, a análise das regras inseridas em um sistema. Então, se você for ler toda a Constituição Cidadã de 88, você não vai encontrar expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Decorre de uma interpretação, o direito que nós, cidadãos, temos de interpor um recurso pedindo a reforma ou a modificação daquele julgado. Portanto, a ideia e o futuro, podem ter certeza, é a limitação cada vez mais da possibilidade de interposição de recursos. Ok? Continuando o nosso estudo. Quais são as principais características ou peculiaridades dos recursos trabalhistas? A primeira característica representa os prazos recursais uniformes. Nós temos uma uniformidade de prazo em relação a razões e contra-razões de recursos. E qual é o prazo? O prazo regra no processo de trabalho, 8 dias. 8 dias tanto para razões quanto para contra-razões. E há uma previsão disso no artigo 6º da Lei 5584 de 1970. Só que em tudo no direito, toda a regra, naturalmente já temos várias exceções. E muitas vezes existem tantas exceções que a gente chega até a duvidar que aquilo é realmente uma regra mesmo. Vamos analisar as exceções, partindo da premissa que a regra são 8 dias. Vamos lá. Primeira exceção. A primeira exceção, embargos de declaração. Embargos de declaração, prazo de 5 dias. E tem uma questão muito interessante aqui. Será que em embargos de declaração a gente tem contra-razões? É difícil imaginar, porque o grande objetivo dos embargos de declaração é suprir uma omissão, contradição ou obscuridade, que é o que a gente chama de o efeito integrativo dos embargos de declaração. Então, num primeiro momento, a ideia é completar aquela decisão para que a decisão fique, em tese, perfeita, e aí eu possa pedir no tribunal a reforma ou a modificação do julgado. Então, se não pode causar agravame à parte contrária, prejuízo à parte contrária, num primeiro momento, não teríamos contra-razões em embargos de declaração. Todavia, existe uma hipótese clássica consagrada em que o juiz é obrigado a abrir prazo para a parte contrária se manifestar, sob pena de nulidade do julgado. É o que a gente chama de efeito modificativo ou infringente de um recurso. E no caso de efeito modificativo ou infringente de um recurso, como há a possibilidade do magistrado modificar a sua decisão, em especial no caso de omissão, aí sim, aí o juiz é obrigado a intimar a parte contrária para que ela se manifeste, aí nós teremos o prazo de 5 dias, sob pena de nulidade do julgado. Esse é o entendimento do TST na OJ 142 da SDI 1 do TST. O que é OJ 142 da SDI 1 do TST? Significa orientação jurisprudencial 142 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, que é um órgão que compõe o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Então, esta seria a primeira exceção